Boa noite, então, pessoal. Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo semestre da pós-TED Pro. Espero que vocês tenham aproveitado esse período de descanso, né? A gente teve quase um mês aí de pausa, sem aula, e espero que todos tenham descansado para a gente poder voltar, então, com energia e pique para esse segundo semestre. E já estamos começando bem, né, com as nossas atividades de TCC, que a gente vai trabalhar aqui na noite de hoje. Mas antes da gente começar a aula, temos informes importantes, né? Então, o primeiro informe é referente à eleição. Eu mandei para vocês agora à tarde, pelo Moodle, o aviso, né, sobre as eleições para a direção do CERFEAD. Então, o Centro de Referência, Informação e Educação à Distância, que é o CERFEAD do IFSC, que é esse centro no qual vocês estão matriculados, vai ter eleição agora, né, a nossa primeira eleição, né, então é um momento muito importante, é a primeira eleição para a direção do CERFEAD. Até então, as gestões, né, que nós tivemos foram todas indicadas, então esse é um momento bem importante de escolha, de participação de todos nós servidores e de vocês estudantes, nesse momento da eleição. E para que vocês possam participar, então, é importante estar, né, a par das informações de como que o processo vai acontecer. Então, hoje eu enviei alguns informes, o site das eleições, para vocês poderem acessar. E é importante, né, para que todos possam participar como eleitores desse processo, que vocês estejam cadastrados no SIGA. Então, para os alunos que ainda não fizeram, né, o seu cadastro no sistema acadêmico, que é o SIGA, é importante que todos façam, porque o sistema acadêmico é o nosso sistema oficial, né, de registro de todo o processo pedagógico. É como se a gente tivesse, né, duas etapas. Então, o Moodle é a nossa sala de aula, é o nosso espaço de interação, de conteúdos, onde vocês têm as aulas. E o sistema acadêmico, que é o SIGA, é o nosso espaço de registro, né, de todo esse processo pedagógico que acontece na sala de aula, que é o Moodle. Então, apesar de vocês terem as notas registradas no Moodle, o registro oficial acontece no SIGA. Então, é importante que vocês tenham esse cadastro. Lá no SIGA, vocês têm acesso ao atestado de matrícula, ao histórico escolar. Então, verifiquem, né, se as notas do primeiro semestre estão corretas, verifiquem se os dados pessoais de vocês estão corretos. E esse cadastro no SIGA é que habilita vocês, então, para a listagem de eleitores, né, nesse momento da eleição. Então, por isso que é importante que quem ainda não fez o cadastro faça, e aí no momento que vocês fazem também esse cadastro, vocês ganham um e-mail de aluno IFSC, né, que é esse e-mail que a gente está usando aqui para acessar as aulas, né, o Google Meet para as aulas. Então, quem ainda não fez, né, então, providencia isso para poder participar também desse pleito eleitoral, que vai ser um momento bem importante para a história, né, do CERFEAD. A eleição, mesmo a votação, acontece no dia 1º de setembro. Até amanhã, a gente tem, conforme o cronograma, o período de inscrições das chapas. Então, assim que acabar esse processo, né, a Comissão Eleitoral vai divulgar as chapas inscritas, e aí começa, então, tem um período de campanha, os candidatos vão poder fazer contato com vocês, né? Então, provavelmente, em alguma das nossas webs, os candidatos poderão entrar para se apresentarem, né, conversarem com vocês, mas também haverão momentos específicos de debate, de conversa sobre as propostas, e aí a gente vai encaminhar para vocês o convite e as orientações para vocês participarem. Gostaria, né, falando das eleições, agradecer aos nossos alunos que participaram da comissão eleitoral, né, participaram muito ativamente, então, especialmente a Grace Kelly, que é do NEAD de Araranguá, e o André Luiz de Brito, que é do NEAD de Canoinhas, que eram os membros, né, titulares da comissão, que participaram, então, da construção do regimento da eleição e de todo esse cronograma para que esse processo aconteça.
Dito isso, algum dos profs tem mais algum informe, alguma questão que gostaria de colocar para os estudantes? Se não, podemos Não, tranquilo, iniciar. colega. Podemos começar. Então, tá. Então, vamos lá, gente, começando nossa aula. O Edemar e os demais, né? Para quem está com problema nas notas, precisa mandar e-mail lá para o e-mail da coordenação. Tá? Então, pega o e-mail da coordenação, que está lá na nossa sala do suporte ao aluno, encaminha para a coordenação. Aqui na aula, a gente não vai conseguir resolver isso hoje, tá? Então, quem está com algum problema, alguma divergência, encaminha lá, que daí eu verifico e a gente faz os encaminhamentos necessários, tá bom, gente? Vamos lá, então, começar a nossa aula, temos bastante coisas, né, para tratar na noite de hoje. Então, o professor Carlos vai estar aqui me ajudando, a Profinati também está ajudando, e os demais profs estão acompanhando a gente aqui também. Todos os profs, né, do curso estão envolvidos nessa atividade de TCC, então eles vão estar também acompanhando vocês, já estão, né, a gente já vem acompanhando a construção do TCC com as atividades de portfólio desde o início do curso, e agora, então, a gente vai sistematizar esse trabalho, construindo hoje, então, o instrumento, né, a ferramenta que vai organizar essas nossas atividades de portfólio que vocês já estão desenvolvendo e vamos continuar desenvolvendo agora também no segundo semestre. Então, nossa conversa hoje é sobre isso. Nossa pauta, a gente vai começar falando sobre as orientações do TCC, né, como que vai funcionar, cronograma, vamos falar das etapas e dos prazos de entrega, então a gente tem algumas entregas referentes ao TCC, vamos mostrar para vocês a sala de TCC no Moodle, né, o professor Carlos colocou aqui no chat o link para a sala, a gente abriu a sala agora à tarde, então, quem não conseguiu olhar ainda, depois pode dar uma olhada nela. É a sala, então, onde vão estar todas as informações sobre o TCC. A gente depois, então, vai falar também sobre a criação do portfólio, né, que é a nossa parte prática dessa web. E, por fim, vamos falar sobre a defesa do TCC. E com isso, vamos tentar, né, dar conta aí das informações principais para esse processo de construção que a gente vai trabalhar ao longo desse segundo semestre. Então, nosso primeiro item são as orientações sobre o TCC. Então, o nosso TCC, como a gente já vem falando para vocês desde o início do curso, nós vamos trabalhar com o formato de portfólio, né? Então, esse ano a gente está experimentando esse novo formato. Por enquanto, assim, a gente tem gostado bastante, né, das produções de vocês, do resultado. Então, vamos tentar agora dar sequência a isso que a gente já vem fazendo, organizando, então, o nosso portfólio com os trabalhos que vocês estão produzindo. Então, o portfólio, ele tem justamente essa intenção, né, de ser um documento que vai compilar diferentes trabalhos produzidos ao longo de um processo. E a gente já está construindo essas atividades e vai, então, agora compilar e sistematizar nesse documento que a gente está chamando de portfólio. Dentro dessa sala de TCC, nós temos um livro digital que chama Elaboração do TCC Portfólio. Então, esse livro, ele fala, né, um pouquinho sobre o que é o portfólio, como que a gente vai construir o portfólio, tem ali um passo a passo de construção, é isso que a gente vai ver na aula de hoje, mas também está lá no livro, um passo a passo para vocês fazerem essa construção. O nosso TCC, ele tem 40 horas, então essas 40 horas são além, né, da nossa carga horária das unidades curriculares. Então, durante esse segundo semestre, então, além das unidades, vocês têm, então, essa atividade também de TCC diluídos, então, né, ao longo de todo esse semestre para essa produção. A gente vai trabalhar, então, agora de agosto até dezembro, começamos agora com a elaboração do portfólio, terminamos lá em dezembro com as apresentações de vocês, a socialização de todo esse trabalho. Como é que vão acontecer, então, as postagens, né?
as postagens do portfólio... Opa, peraí que foi uma a mais aqui. A gente vai ter 5 postagens, né, no portfólio de vocês. A primeira postagem vai ser uma postagem falando sobre vocês, onde vocês vão se apresentar, que a gente vai construir agora na aula de hoje, né? Durante a nossa prática, a gente vai trabalhar com essa postagem. E aí vocês têm 2 produções do portfólio que vocês já fizeram, né? Então, tem a produção lá do roteiro, do vídeo e do vídeo que vocês gravaram, que foi o portfólio da Unidade de Educação Inovadora e de Cultura e Linguagens. E vocês têm já um recurso educacional digital que vocês produziram como atividade de portfólio da UC de Experimentação e Produção. Então, esses 2 a gente já tem construído, né? E a gente vai agora, no segundo semestre, trabalhar com as outras 2 produções, que é um podcast, que é a atividade de portfólio das 2 unidades curriculares que vocês começaram agora, que é planejamento de cursos para o ensino híbrido e comunicação e acompanhamento pedagógico. E, por fim, a gente vai ter a produção do relato da experiência de todo esse processo, que vai acontecer nas unidades de pesquisa em tecnologias educacionais e de tecnologias para gestão. Tá? Então, essas são as atividades que vão constar, né, no portfólio de vocês. Então, o que é importante durante, né, esse nosso trabalho de TCC, nessa construção do portfólio? Nós temos uma sala de TCC, né, que é esse link que os professores estão colocando ali no chat para vocês. Essa sala vai aparecer lá nos cursos de vocês também, quando vocês acessam o Moodle, nos meus cursos, já está aparecendo, então, a sala do TCC. Então, essa sala, ela tem as informações sobre o trabalho de conclusão de curso. E é muito importante que vocês acessem, pelo menos semanalmente, essa sala, porque todas as informações referentes ao TCC vão ser colocadas ali, né? Então, os avisos, informes, notícias, tudo que for referente ao TCC, a gente posta dentro dessa sala. Também é importante, né, referente ao TCC, inserir corretamente todas as atividades que compõem o portfólio, essas atividades que a gente acabou de ver, né, que são as atividades que vocês estão construindo de portfólio. É importante nesse processo cumprir as etapas e as entregas previstas, né? Então, cada etapa, cada entrega vale nota. Tem uma porcentagem da nota do TCC. Então, fiquem atentos aos prazos, né? Coloca na agenda de vocês para não perder nenhum prazo de entrega e não ficar sem essa parte, né, da nota que compõe a nota do TCC. E, por fim, também, é importante que vocês saibam, né, que a gente vai ter a apresentação de TCC para uma banca. Essa apresentação vai acontecer por webconferência, lá em dezembro, e aí lá mais no final da nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa apresentação. Então, sobre as nossas etapas, né, e os prazos de entrega. Essa figura que vocês estão vendo aí é o cronograma, né, das etapas de TCC. É o mesmo cronograma que está lá na sala do TCC, para quem já acessou a sala, é o cronograma que está lá. Então, nós começamos com as orientações iniciais através dessa webconferência de hoje, né? Então, essa web é para apresentar todas as informações de TCC e dar o start inicial a esse trabalho. Depois, então, a gente começa a elaboração, né, do TCC. A partir de hoje, a gente já vai construir o portfólio e vocês vão começar a organizar cada um o seu portfólio. No dia 2 do 9, até, né, o dia 2/9, a gente vai ter, então, a entrega, a primeira entrega do TCC. Então, nessa primeira entrega, vocês têm que postar, né, o link para o portfólio de vocês, que é esse portfólio que a gente vai construir aqui na aula de hoje, e dentro desse portfólio já precisam estar inseridas pelo menos as 2 primeiras atividades de portfólio, que foram as atividades que vocês já fizeram no primeiro semestre do curso. Então, se por acaso, né, alguém deixou de fazer as atividades de portfólio, tem esse tempo agora, né, de hoje até o dia 2/9, para fazer essas
atividades, voltar lá, né, nas UCs, ou ali mesmo dentro da sala do TCC, tem também as orientações de cada atividade de portfólio. Então, é o tempo de quem não fez ainda fazer essas atividades para poder fazer essa primeira entrega. Tá? Então, a primeira entrega, ela tem uma porcentagem de nota, é importante que nesse período vocês organizem. Aí a gente tem um tempo ali para a inserção das novas atividades, né? As atividades que vocês forem fazendo, à medida que elas estiverem finalizadas, que os professores tiverem corrigido, vocês já podem ir acrescentando ali. Então, tem alguns prazos já previstos para que vocês se organizem nesse processo. E a gente tem depois, até o dia 25/11, a segunda entrega, que é a entrega, então, do portfólio completo. Então, até lá, a gente já vai ter construído todas as atividades de portfólio, e vocês já vão estar com o trabalho, né, o portfólio de vocês completo para essa entrega final, e a gente, então, a partir disso, fazer as apresentações. Ali no mês de novembro, nós temos um período, então, para agendamento das defesas. Então, a gente vai ter várias datas, né, de apresentação do TCC, então, vocês vão poder agendar o melhor dia. As apresentações vão ser sempre das 19 às 22, e aí, para quem, né, tem outras atividades também, vai ter esse agendamento para vocês se organizarem, verem quais são as melhores datas para fazer essa apresentação. E, então, no início de dezembro, de 1º a 16 de dezembro, a gente tem essa etapa de socialização por webconferência, conforme o agendamento que vocês tiverem feito. Então, no dia que vocês agendaram, vocês vão apresentar esse trabalho de portfólio. Então, esse é o nosso cronograma, né? Então, ali no cronograma estão distribuídas as horas, fechando, então, essas 40 horas, começando agora, terminando em dezembro, né? Que é o nosso período de TCC, cada uma das etapas e a carga horária de cada uma delas e os prazos que vocês vão ter. Então, é importante que vocês estejam atentos ao cronograma para poder se organizar, né, e cumprir cada uma delas. Então, sobre as entregas, né, a gente tem essas duas entregas do portfólio. Então, a primeira entrega até o dia 2/9, essa entrega, ela vale 20% da nota do TCC. A segunda entrega, que é a entrega já do portfólio completo lá em novembro, ela vale 30% da nota. E aí, depois, a defesa, né, a apresentação do portfólio vai valer, então, 50% da nota do TCC. Karine, quem quiser pode ajustar as atividades que já produziu, sim, né? Então, se os professores deram sugestões, ou mesmo agora na última etapa do portfólio ali de experimentação e produção, vocês tiveram também a contribuição dos colegas, né? Então, vocês podem melhorar as atividades antes, né, de colocar no portfólio de vocês, tá? Agora eu vou apresentar, então, aqui rapidamente a sala do TCC, que é esse link que os professores já colocaram ali no chat, também para vocês, quem quiser entrar ali e olhar diretamente lá, né? Coloquei aqui só algumas imagens para a gente também, só para vocês terem uma ideia de como que a sala está organizada. Então, essa sala, ela tem um layout um pouquinho diferente das outras salas que vocês estão usando nas unidades curriculares, até para a gente dar uma diferenciada aí, né, no visual. Então, a gente tem aqui duas etapas, né? Então, a gente tem a sala de orientação, que é esse botão aqui com o número 1, e a segunda etapa é a sala de defesa. Então, na primeira parte, né, a gente tem todas as informações para a construção do portfólio, e na segunda parte dessa sala, a gente tem todas as informações para a defesa do TCC. Então, aqui, a gente começa a sala, né, com as orientações de como que vai funcionar. Temos um espaço com um fórum, né, que é o fórum Fique por Dentro, que é onde a coordenação, os professores vão enviar informes referentes ao TCC, e temos também um fórum ali de tira dúvidas referentes ao TCC. Então, se vocês tiverem, né, dúvidas durante a construção aqui do portfólio, ou da elaboração de alguma das etapas,
tem esse fórum de tirar dúvidas aqui dentro da sala do TCC. Rolando um pouquinho, né? Então, a janela dessa sala, nós temos aqui as informações sobre a elaboração do portfólio. Então, tem o livro digital, que vai tratar da elaboração do TCC no formato de portfólio. Tem uma explicação, né, com um passo a passo de como vocês vão fazer o portfólio, que é isso que a gente vai ver na aula de hoje, que lá está também, né, para quem perdeu alguma etapa, para quem ficou com dúvidas, então tem lá também um passo a passo. Tem as atividades que compõem o portfólio, né, então as atividades que vocês já trabalharam estão aqui, se alguém perdeu alguma delas, as orientações estão aqui também. E as atividades que a gente ainda vai fazer à medida que a gente for, né, também começando as unidades curriculares, vocês vão encontrar aqui essas atividades do segundo semestre. Temos aqui um espaço onde a gente vai colocar a gravação, né, da webconferência de hoje, para quem precisar assistir novamente, e com os slides também, né, dessa aula. Então, aqui vocês vão encontrar esse material dentro da sala do TCC. E aí, depois, então, no segundo tópico, né, que é a parte da sala de defesa, vocês têm a parte de agendamento, né? Então, tem aqui as orientações de como vai ser o agendamento, tem o link para fazer o agendamento, dentro daquele período do cronograma, né, que vocês têm ali do TCC, as orientações acerca de quem tem, quem pode, né, quais são os critérios para fazer o agendamento, para a defesa do TCC, então é importante que vocês estejam cientes desses critérios. E depois a gente tem, então, as informações sobre a defesa, né? Então, a preparação para a defesa, o que vocês precisam saber, tem aqui as orientações sobre a apresentação. A gente não vai falar muito sobre a apresentação, né, do TCC hoje, nessa web. A gente vai falar só como, assim, de uma forma mais geral, lá no final dessa aula de hoje eu vou falar, vou dar as informações principais, mas todas as orientações de como fazer, vocês têm um link aqui dentro da sala, né, com um passo a passo também de como preparar essa apresentação. Então, como isso vai acontecer mais lá no final, até se a gente precisar retomar isso lá, depois quando a gente estiver trabalhando a OC de pesquisa, a gente retoma com vocês essa parte, mas também tem as orientações aqui, vocês podem acessar, e qualquer dúvida, né, coloquem ali no fórum, que eu vou estar acompanhando a sala de TCC especificamente, então vou estar olhando as questões de vocês e respondendo ali pelo fórum. Aí a gente tem aqui as orientações de acesso à webconferência para a defesa, né, provavelmente para essas defesas de TCC, a gente vai usar a plataforma da RNP, que foi aquela plataforma que a gente usou lá na aula inaugural, nas primeiras aulas do curso, mas aí tem o link aqui da sala, né, tem as orientações de acesso, e a gente tem, então, aqui um roteirinho de como vai ser, né, qual é o passo a passo também da defesa, para vocês estarem cientes de como que tudo vai funcionar. Daniela, não vai ter orientador, tá? Na verdade, as orientações vocês já estão tendo nas unidades curriculares, ali na atividade de portfólio. Então, para essa organização do portfólio, a gente vai ter essa aula de hoje, que é onde nós vamos construir o portfólio e vamos mostrar para vocês como fazer essa organização das atividades que vocês já produziram. E essa sala de TCC que tem todas as orientações de como fazer. Não vai ter um orientador específico de TCC nessa turma, porque vocês já estão tendo acompanhamento das atividades de portfólio nas unidades curriculares durante, né, o processo com os professores. Tá? Então, gente, essas eram as informações principais sobre a sala de TCC, sobre o nosso cronograma, etapas. Tem alguma dúvida até aqui? Porque aí agora a gente vai entrar, então, na parte da prática e aí agora, né, vamos começar realmente a construir o nosso portfólio. Então, se tiver alguma dúvida até aqui, eu respondo, e senão a gente começa. E aí eu vou pedir a atenção de vocês agora, né?
Sim, Bruno, né? A ideia é que o podcast, que é a produção do portfólio agora, né? Dessas unidades que começaram agora, esteja relacionado com o desafio de vocês, né? Com aquele desafio que vocês escreveram lá no primeiro portfólio, na primeira atividade, né? De portfólio, que vocês depois construíram um recurso educacional e que agora vocês vão propor ali o que está sendo solicitado nessa atividade, que é a preparação, né, de uma capacitação, de um curso. Pode mudar, se for necessário, pode mudar o tema, tá? Não tem problema, daí faz os ajustes que forem necessários para essa mudança na temática de vocês, ok? E aí, toda essa construção desse processo, a gente vai registrar na última atividade de portfólio, que é o relato da experiência. Tá? Então, quem está fazendo esses ajustes, mudança, né, na proposta do desafio durante o processo, tudo isso a gente vai contar, vai registrar lá no relato da experiência, que é a nossa última atividade de portfólio. Tá, Marlene não vai conseguir fazer, então a gente vai precisar do computador para fazer, então quem não tiver computador hoje quiser acompanhar aqui para ver o passo a passo, daí depois faz, né? Porque aí a gente deixa a gravação lá da aula, deixa os slides, no slide também tem o passo a passo de como fazer. Mas quem conseguir, né? Quem tiver com o computador ali, vamos começar, tá bom, pessoal? Então vamos lá. A gente vai usar, então, para a construção do portfólio, uma ferramenta que chama Padlet, né? Então, é um recurso que é uma ferramenta online que permite a criação de mural de uma maneira bem fácil, bem simples, né? Tem um visual bem bonito. E com essa ferramenta, né, com a criação desse mural, a gente consegue registrar, guardar, armazenar diferentes tipos de conteúdos multimídia. Então, o Padlet é uma ferramenta que aceita vídeo, música, texto, arquivos, diferentes tipos de mídias. E por isso, né, nós escolhemos essa ferramenta para a construção do portfólio. Tá? Então, a nossa prática de hoje vai ser com a ferramenta Padlet para vocês começarem o portfólio de vocês. O professor Carlos já colocou ali no chat para vocês, né, o link para o Padlet. Então, vocês já podem acessar esse link, que é o mesmo link que está aqui no nosso slide. E para quem quiser, né, para facilitar aqui a visualização, porque eu vou estar mostrando nos slides aqui as orientações de como fazer. Então, para quem quiser colocar uma janela do lado da outra, né, então abre a webconferência numa janela e o Padlet em outra, coloca uma do lado da outra para poder facilitar a visualização de vocês, né? Então, quem quiser fazer dessa forma, fica mais fácil de ir acompanhando aqui e de ir fazendo. Mas para quem não conseguir, então, né, olha aqui como a gente está fazendo e aí volta lá para a tela do Padlet e faz o processo. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos aqui para a gente fazer o passo a passo, todo mundo junto, né? Aí facilita para que ninguém se perca no meio do caminho, né? No como fazer, tá bom, gente? Mara, eu não sei se tu tá perguntando como faz o quê, que a gente está só no link inicial ainda. Então, entra lá, né? Entra nesse link que está aí no chat, que é o mesmo link que está aqui no nosso slide, e fica paradinho ali. A gente já vai seguir, tá? Para todo Carol, mundo ela está seguir perguntando para deixar duas janelas, uma aba do lado da outra. Ah, tá. É a orientação que está aqui no nosso slide, gente, ó. Então, a gente abre duas janelas, né? Só que tem que estar não pode ter mais nada aberto aí no computador. E aí, na barra de tarefas, se vocês clicarem com o botão direito do mouse, barra de tarefas é essa barra que aparece ali geralmente, né, na parte inferior do computador. Se vocês clicarem com o botão direito do mouse lá, tem uma opção que é mostrar janelas lado a lado. E aí o computador vai organizar as janelas de vocês uma do lado da outra. Quem tiver muita janela aberta vai ser uma confusão total, né? Então, teria que estar só com essas duas abertas.
Para quem está com muita coisa aberta e não pode fechar, uma outra opção é minimiza a janela, né? Então, essa janela que está a webconferência e a janela do Padlet, minimizar, né? Naquele botãozinho lá na parte superior direita, tem 3 botõezinhos, é o botãozinho do meio, que tem uns quadradinhos, né? Então, ali a gente reduz o tamanho da janela, e aí vocês conseguem ajustar uma do lado da outra, tá? Então, para quem está com muita coisa aberta que não consegue fechar, essa é uma outra opção. Minimiza ali, né? Reduz o tamanho e aí organiza para enxergar uma do lado da outra. Ok? Se não der certo, Mara, então, né, vai mudando, não tem problema também, vocês podem ir mudando, olha aqui, e aí volta lá, vai para outra janela e faz, tá? Vai mudando de janela, também não tem problema. Beleza, gente? Então, esse é um recurso bacana para nossas aulas, né? Quando a gente vai fazendo as práticas, vocês poderem enxergar uma janela do lado da outra. Então, quem já acessou ali o link, né, do Padlet, deve estar vendo essa tela inicial, que é a tela, então, onde a gente começa. E aí, para quem nunca usou o Padlet, né, não sei se alguém de vocês já experimentou o Padlet em outra experiência, se já tiver uma conta, faz o login com a sua conta, mas para quem está usando pela primeira vez, então a gente vai clicar ali naquele botão de inscrever-se para poder começar, né, o processo de inscrição no Padlet, tá bom? Quando a gente clica no inscrever-se, então ele vai abrir uma nova janela pedindo para a gente se registrar. E aí a gente tem ali a opção de fazer o registro com a conta Google. Então, vocês podem, né, usar ali a conta Google, que é usando a conta de vocês de aluno IFSC. Né? Então, essa conta, o login de vocês, @aluno.ifsc, é uma conta Google, pode usar essa conta, mas também pode usar uma conta da Microsoft, se alguém tiver login com a Apple, ou se também quiser criar um outro login com um e-mail de alguma outra conta, pode também criar ali um e-mail e a senha e clicar, então, depois em registre-se. A Luiane está dizendo que não está vendo a minha tela compartilhada. Então, gente, aqui no Google Meet, vocês têm a opção de, ali no item pessoas, né? De clicar em cima da apresentação e selecionar para que a apresentação fique visível na tela, né? Então, tem aqui eu estou como Caroline apresentação, então fixa a apresentação na tela para vocês poderem ver a apresentação, tá? Quem não estava vendo. Ok, gente? Então, quem já se registrou, vai abrir, então, né, para quem é a primeira vez, uma janela perguntando qual é o tipo de plano que a gente quer usar. Então, o Padlet, ele tem uma conta básica, né, que é uma conta gratuita. Então, para esse nosso trabalho, a gente pode selecionar, então, essa opção básica, né? Clica ali naquele botão selecionar. Essa conta básica dá direito a gente, né, de ter 3 Padlets. Então, a gente pode criar até 3 Padlets de forma gratuita e cada Padlet pode ter 10 megabytes de arquivos. Se depois, né, vocês tiverem interesse de ter a conta paga, daí vocês podem fazer a alteração, a migração para a conta paga, mas para o nosso trabalho aqui não é necessário. A conta gratuita vai atender o que a gente precisa. Ok, pessoal, estamos todos aqui nessa tela. Então, depois, né, que vocês escolheram o plano, a gente entrou, então, na tela principal do Padlet para começar a construir o nosso portfólio. Né? Dentro do Padlet, geralmente eles usam o termo mural, né? Ou fazer um Padlet, construir um Padlet, ou fazer um mural. A gente está aqui chamando o nosso mural de portfólio, né?
Então, quem chegou ali, né, na tela inicial, vocês têm na parte central da tela a opção de clicar para fazer um Padlet, ou então ali no canto esquerdo, na parte superior, também tem um botãozinho cor-de-rosa, fazer um Padlet. Então, vocês podem clicar nesse botão, e aí vão aparecer várias opções, né, de modelos para o nosso portfólio. Então, agora eu gostaria da atenção de vocês aqui, né? Quem não está com as duas janelas uma ao lado da outra, foca aqui na nossa sala da conferência, antes de fazer qualquer coisa, tá? Eu vou mostrar para vocês todos esses modelos, são 8 modelos, eu vou mostrar um a um, para depois disso vocês escolherem qual modelo vocês querem usar, tá? Então, prestem atenção aqui agora para os modelos. Então, a gente tem dentro do Padlet 8 modelos de layout, né? 8 tipos ali de formatos para o nosso portfólio. Eu vou mostrar para vocês todos eles, vocês vão depois escolher qual que vocês acham mais adequado. Professora, mas eu escolhi hoje, depois eu me arrependi. Então, não tem problema. Depois, ao longo da aula, eu vou mostrar para vocês como é que faz para mudar. Mas agora é importante que vocês prestem atenção aqui em todos os modelos, para que depois vocês possam fazer a escolha pelo modelo que vocês acham mais adequado. Ok? Então, o primeiro modelo é o modelo de mural. Então, nesse modelo, o que vocês postarem, né, vai ficar semelhante a essa figura que vocês estão vendo aqui na minha apresentação. A gente consegue adicionar materiais um ao lado do outro, mas nessa opção de mural, a gente não consegue movimentar os posts. Então, para que eles fiquem na ordem, né, aquela ordem que eu mostrei para vocês das nossas postagens, 1, 2, 3, 4, 5, a gente precisa ir inserindo elas nessa ordem. A gente não consegue trocar a ordem das postagens. Mas é um modelo legal também para apresentação do que a gente vai fazer. O outro modelo é o modelo tela, né? Então, esse modelo é um modelo que também vai colocando as postagens uma ao lado da outra. A vantagem desse modelo é que ele permite movimentar as postagens. Então, eu consigo, né, mover a postagem de um lugar para o outro, se eu quero mudar a ordem delas, consigo mudar a distribuição. Isso, no mural a gente não consegue mudar a ordem, tá? Nesse modelo aqui de tela, ele já permite que a gente mude a ordem. Então, se eu postei numa ordem, quero trocar, eu consigo fazer essa troca, mais fácil, né, nesse formato. O modelo Stream é um modelo que ele é como se fosse um modelo de um blog, né? Então, ele vai colocando as postagens uma embaixo da outra. Ele vai enfileirando, né, o conteúdo um embaixo do outro. No modelo de grade, a gente também vai ter, né, um modelo que ele vai colocando um ao lado do outro, depois ele vai ajustando embaixo, vai colocando, né, vai alinhando as nossas postagens, ele vai organizando em linhas e caixas, só que também nesse modelo de grade a gente não consegue mudar a ordem da postagem, né? É o próprio programa ali, a própria ferramenta que vai colocando a ordem e ele não permite que a gente altere. Então, fica mais ou menos nesse formato que vocês estão vendo aí na imagem. Vai ficando em linhas e colunas, né? Mas não tem como alterar. No modelo de prateleira também, né? Vai colocando um ao lado do outro. A diferença desse modelo é que ele separa o título e depois o corpo da postagem, né? Então, ele tem um outro formato, ele vai ficando um pouquinho diferente dos modelos iniciais que a gente viu que ficava tudo uma coisa só. E esse modelo também permite que a gente reorganize as postagens, tá? Então, ele vai alinhando os conteúdos em colunas, mas esse modelo, acho que também, se não me engano, ele também permite que a gente troque a ordem das postagens. Temos um modelo de back channel, que é um modelo parecido, assim, com chat, né? Que também vai colocando uma postagem embaixo da outra, como se fosse uma conversa, né? Então, ele vai alinhando uma postagem
abaixo da outra, num modelo bem semelhante ao modelo de bate-papo. Temos um modelo de mapa. Então, esse é o único modelo que vai ser inadequado para a nossa atividade aqui, né? Mas é um modelo interessante para quem é professor de geografia, quem trabalha com a área de mapas, depois se quiser usar, né, essa ferramenta para os alunos. O modelo de mapa, ele coloca um mapa na tela e ele permite que a gente selecione pontos do mapa para incluir informações, né, nesses pontos, né? Então, eu posso trabalhar com cidades, com regiões, e inserir informações específicas daquela localidade no mapa. Para o nosso portfólio, que não vai fazer muito sentido, né? Mas para quem, de repente, quiser depois trabalhar com outras atividades com os alunos, é um modelo bacana também. E o último modelo é o modelo de timeline, né? Que é uma linha do tempo. Ele vai, então, adicionando as postagens de vocês num formato de linha do tempo, né? Numa sequência, nesse modelinho que vai parecendo uma linha do tempo. Também fica bem bacana para essa ideia do portfólio, né? E dando essa ideia de temporalidade mesmo, né? Como a gente foi fazendo de construção do processo. Então, esse modelo também fica bem bonito. Então, esses são os 8 modelos, gente. Então, agora, né, tendo visto cada um deles, vocês podem, então, escolher aquele que vocês mais gostaram e clicar ali, então, volta lá para a janela do Padlet e seleciona, né, clica ali no botão selecionar embaixo do modelo que vocês querem usar para o portfólio de vocês. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. E agora que escolhemos o nosso modelo, o que é que nós fazemos? Agora nós vamos começar. Estão todos aí comigo? Conseguindo acompanhar? Tá tudo tranquilo, gente? Todo mundo? Deu erro? Opa, todo mundo teve erro? Tá, quem deu erro recarrega a página, né? Às vezes pode ser, como tem muita gente, né? Nós estamos aqui em 130, todo mundo acessando o Padlet ao mesmo tempo. Pode realmente dar um errinho aí. Então, se deu erro, aperta a tecla F5 no teclado para recarregar. E vamos esperar, então, todo mundo conseguir para a gente continuar. Sofia, tela azul pode ter travado. Ou pode ser que ele já abriu, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, como que, ó, ele vai abrir, para quem já escolheu o modelo, né? Ele vai abrir o fundo, aqui, o meu fundo aqui, né? No caso do meu slide é um fundo marronzinho, mas depende o modelo que vocês escolherem, às vezes ele abre um fundo azul, um fundo de outra cor, tá? Então, se abrir um fundo assim, com essa, na parte, na lateral direita, com essas opções, então é isso mesmo. Isso. Todo mundo conseguiu, gente? O pessoal que tinha dado erro conseguiu? Beleza. Então, vamos lá. Então, agora que a gente escolheu, né, o nosso modelo, vou explicar para vocês essas configurações da lateral direita que apareceu para vocês aí, tá? Então, quais são as opções que a gente tem, né, nessa lateral direita? E essas configurações, elas são importantes porque são as configurações do portfólio de vocês, tá? Então, a primeira delas é o título. O título que vocês escolheram ali vai ser o título do portfólio. E esse título, ele é importante porque vai ser esse título que vai ser o título do TCC de vocês, tá? Então, esse título do que vocês escolherem ali no Padlet é o título que a gente vai usar depois para o TCC. Professora, mas agora eu não faço a mínima ideia do título.
tudo bem, não tem problema, tá? O título vocês podem escolher depois. E é importante que o título tenha a ver com a ideia de vocês, do desafio, né? Com aquilo que vocês estão construindo para o portfólio de vocês. Então, pode pensar com calma nesse título. Se a gente não mudar agora, a gente pode voltar ali depois e alterar. Mas essa configuração do título vai ser importante, porque esse título a gente vai usar para cadastrar o trabalho de vocês, tá? Embaixo do título tem uma descrição. Então, é como se fosse um subtítulo, né? Então, eu posso colocar um título, acho que ali na parte do título não cabe uma coisa muito grande, não, um texto muito grande, né? E aí eu posso, então, colocar na descrição também um complemento dessa informação sobre o meu trabalho. Tá? Então, ali ele coloca um modelinho, né, uma sugestão, e a descrição também. Então, isso vocês, quem quiser já alterar, já colocar algum outro título, alguma outra descrição, já pode mudar. E quando a gente altera ali, depois, na hora que a gente salvar, ele vai aparecer lá na parte superior esquerda do Padlet, vai aparecer esse título e essa descrição que vocês estão configurando. Marcos e o Eduardo não estão vendo essas informações. Gente, essas informações, elas aparecem quando vocês clicaram lá para escolher o modelo, já abriu o modelo e apareceu ali na lateral, né, essas opções de configuração. Para quem não está vendo, né, de repente clicou em algum lugar e desapareceu, bem na parte superior direita tem uma engrenagemzinha. Então, na engrenagem também tem ali as configurações, tá? Pode fazer as configurações, pode trabalhar nessas configurações depois, gente. Eu só vou explicar hoje todas elas para vocês saberem como fazer, tá? A gente tem também ali a opção de escolher um ícone. Então, posso botar uma carinha, né? Tem vários ali modelinhos de ícones, então pode também escolher um ícone ali que fica aparecendo ali junto com o título do portfólio. Depois, embaixo do ícone, tem um elemento importante, que é o endereço do Padlet, né? Que é o link para esse Padlet, que é o nosso portfólio. Então, para eu configurar esse endereço, se vocês observarem ali, ele já criou, né, a parte inicial que é padrão, que é padlet.com/ o login de vocês, né? Então, aqui no meu caso, o meu login é Caroline Lengert. Então, ele já mostra /Caroline Lengert, e aí tem um outro espacinho ali, que é um espaço que ele colocou vários códigos. E aquele espaço a gente consegue configurar o endereço do nosso Padlet. Então, eu posso ter o meu endereço, sim, meu Padlet o meu nome portfólio TCC. Então, eu posso escolher essa última parte para não ficar aquele monte de códigos. A gente consegue alterar, né, os códigos. Então, para quem perdeu ali, né, no seu Padlet, aqui, ó, nas configurações, tem uma partezinha que vai aparecer, né, um espacinho para vocês alterarem o endereço do Padlet de vocês, tá? Mais para baixo disso, a gente tem ali configurações de aparência. Então, a gente pode configurar esse papel de parede que vocês estão vendo inicialmente, né? Então, alguns estavam vendo fundo azul, o meu aqui é esse fundo marrom. A gente consegue alterar esse fundo. Então, tem algumas imagens que o próprio Padlet disponibiliza, mas acho que a gente consegue também carregar imagens de fundo, outras figuras. Então, se vocês quiserem, dá para escolher só cor de fundo. E aí, isso vocês podem ir experimentando depois para ver qual que fica mais adequado, né? É importante não usar um fundo muito carregado, porque senão também acaba ficando ruim a visualização do que vocês vão postar. Então, deem preferência para um fundo mais neutro, mas que depois vocês podem ajustar as cores de acordo com as postagens de vocês do portfólio. A gente consegue também configurar o esquema de cores do slide, né? Então, eu posso escolher
que as minhas postagens têm um fundo claro ou fundo escuro. Então, isso é possível configurar. Na sequência ali das configurações, a gente tem também configuração de fonte, né? Então, tem alguns estilos de fonte que vocês podem escolher. Temos a opção de atribuir o nome, né? De aparecer o nome do autor em cima das postagens. Então, se vocês querem que cada postagem apareça o nome de quem postou, isso geralmente a gente usa quando a gente tem várias pessoas trabalhando, né, no mesmo mural, no mesmo Padlet, a gente pode colocar, né, para que apareça o nome do autor, mas se no portfólio de vocês quiserem que apareça, tem essa opção, é só clicar para selecionar, ela por definição vem desativada. A gente tem a opção também de ativar comentários nas postagens, então a gente pode permitir que pessoas comentem as postagens. Se a gente habilitar essa opção, né, de comentários, tem uma opção aqui um pouquinho mais para baixo, que é para filtrar, então, o conteúdo, né, para a gente poder aprovar os comentários antes deles serem publicados, tem algumas opções. E tem também ali opções de reação, que é semelhante ao que o Facebook tem. Tem opções que vocês podem escolher, então, do público, né, que acessa o portfólio de vocês, reagir com joinha, reagir com palmas, reagir com carinha feliz. Então, tem algumas opções de reação que, se vocês habilitarem, vai ficar disponível para quem acessar o portfólio de vocês. E aqui, mais embaixo, então, no final das configurações, a gente tem a parte ali, então, de aprovação, né, para a parte de comentários, e para quando o nosso trabalho ele é compartilhado, a gente pode ter um moderador que aprova as postagens, né? Não é o nosso caso aqui, que vocês vão estar fazendo portfólio individual, mas são as configurações que permitem, né, que a gente modere as postagens, e que também a gente tem uma opção aqui de substituir palavrões por emojis, né? Então, se em algum comentário, em algum post aparecer alguma palavra inadequada, ele substitui por um emoji. Então, gente, essas são as configurações, né? Quem conseguiu ir fazendo, configurando o seu Padlet, agora pode clicar lá naquele botãozinho rosa na parte superior que está escrito próximo. Quem não conseguiu fazer isso agora não tem problema, depois eu vou mostrar ali onde que vocês voltam para fazer essas configurações, então pode fazer depois com calma. Quem conseguiu acompanhar aqui, clica lá em próximo. Clicando, né, em próximo, ele vai, então, mostrar para vocês, dizer ali que está tudo pronto e que a gente pode começar as postagens no nosso portfólio. Isso, pode ser, em algumas versões aparece salvar. Isso mesmo, Paulinha, pode, se não for próximo, salvar. Tá? E aí, depois que a gente salvou, então, a gente vai começar, então, as postagens. Vamos lá? Para começar a postar, então, vocês têm ali, né, esse botão Comece a Postar, que apareceu quando a gente salvou ali as configurações, mas para quem tinha saído, né, das configurações, a gente pode, então, começar a fazer postagens clicando nesse botão, que é um sinalzinho de mais, que fica na parte inferior direita da janela. Ou então a gente pode dar um duplo clique no fundo da tela do Padlet, que também vai abrir a opção de uma nova postagem, tá? Se a gente não quiser criar uma postagem assim, uma outra forma de postar é arrastando arquivos, né, do nosso computador, de uma pasta da área de trabalho, puxando o arquivo e arrastando para dentro do nosso Padlet. Então, também é uma forma de criar uma postagem arrastando um arquivo. No nosso caso aqui, a nossa primeira postagem, ela vai ser sobre nós. Então, a gente vai clicar ou naquele sinalzinho de mais, ou no fundo da tela, 2 cliques no fundo da tela, para iniciar uma nova postagem. Então, quando eu faço isso, ele abre aqui essa opção de eu escrever, né, essa minha postagem.
normalmente abre, então, a opção de título, de escrever algo e de anexar ou inserir documentos. Então, quais são as opções, né, que nós temos de inserção? A gente pode inserir, carregar um arquivo, né? Então, ele aceita arquivos de vários formatos, arquivo de texto, arquivo de imagens, são vários os formatos de arquivos que vocês podem carregar. Também aceita links, né? Aceita material do Google, então eu posso clicar ali na opção Google e ele vai abrir a opção para a gente buscar, então, né, no Google, arquivos, imagens, materiais no Google. Tem uma opção da gente bater foto, né? Então eu posso ativar a câmera, se eu tiver câmera no meu computador, eu posso ativar a câmera e bater foto, eu posso gravar um filme, eu posso gravar voz, posso gravar a tela, né? Colocar alguma parte da tela. Posso também colocar desenhos, posso colocar o link para um outro Padlet, ou posso adicionar também uma localização. Então, são essas as opções que a gente tem para incluir os documentos aqui no Padlet. Tá? Então, para os materiais que a gente precisa inserir, que são as nossas produções de portfólio, ele dá conta, né? Ele atende aos formatos de arquivo que a gente precisa. Então, lá, a primeira atividade de portfólio que vocês fizeram, que foi um roteiro de vídeo, e o vídeo, então, o roteiro vocês devem ter ele num arquivo de texto, né? Num documento, vocês podem trazer esse documento para cá, e também o vídeo, ou vocês têm o arquivo, né, do vídeo, ou vocês colocaram o vídeo de vocês no YouTube, numa plataforma online, vocês podem só colocar o link do vídeo aqui, ele já vai carregar e vai mostrar o videozinho ali. Então, isso a gente não vai fazer aqui na aula de hoje, né? Isso depois vocês têm agora um tempo para organizar as postagens de vocês, para colocar, recuperar o material de portfólio que vocês já construíram, ajustar o que precisa ajustar, para daí inserir. O que a gente vai fazer hoje, né? A nossa primeira postagem é aquela postagem sobre nós, né? Que chama Sobre Você, que é para a gente dar a nossa cara pessoal para o portfólio, né? Então, o portfólio ele é um compilado, como a gente viu lá no início, um compilado das nossas produções. E é importante que a gente apareça nessas produções, né? Principalmente se a gente quiser mostrar depois o nosso portfólio para outras pessoas. É importante que tenha a nossa carinha ali, um pouquinho da gente nesse trabalho também. Então, a nossa primeira postagem do portfólio vai ser o Sobre Você. A gente vai fazer, então, essa postagem escrevendo o nosso nome, né? Cada um vai colocar o seu nome, e vocês vão escrever um pouquinho sobre vocês. Então, o que é que vocês fazem, né? No que vocês trabalham, pode colocar um pouquinho da história de vocês, que tem a relação com a escolha do desafio, né? Então, de repente, vocês escolherem esse desafio por causa do trabalho, por conta de alguma demanda que tinha na vida pessoal, né? Alguma questão que vocês gostariam de solucionar. Então, o que isso tem a ver com a história de vida de vocês? Então, ali no Sobre Você, você pode contar um pouquinho da sua história, o que você gosta, o que te trouxe até esse curso, né? Então, quais eram as expectativas que fizeram com que você viesse para esse curso de tecnologias. É uma postagem que vai falar, então, um pouquinho de vocês. E se vocês conseguirem, né, colocar uma foto, então, quem tem câmera no computador pode bater uma foto agora, pode depois inserir um arquivo de foto. Então, agora eu vou dar um tempinho aí para vocês, né? A gente não tem muito tempo aqui para a gente não se alongar demais, mais uns minutinhos aí para vocês começarem essa postagem, só para vocês verem como ela vai ficando. Depois vocês podem voltar nela, editar. E aí, quem quiser bater a foto, né, ali na opção de foto, ele dá a opção da gente colocar foto em preto e branco, colocar foto, fazer alguns efeitos na foto, fica bem bacana. Então, vocês podem, quem quiser experimentar isso.
Isso, Maiandre, né? Vai aparecer ali título e depois escreva aqui o seu texto, né? Então, você pode dar um título para sua postagem, pode ser sobre você, o seu nome, né? Veja como fica mais adequado o título que você quer dar para a postagem, e depois começa a escrever o texto sobre vocês. É rapidinho isso, tá, gente? Não precisa escrever a história de vida de vocês agora. Podemos seguir? Quem não conseguiu terminar não tem problema, né? Depois vocês podem terminar isso com calma, era só para vocês experimentarem. Então, depois que a gente fez ali a postagem, né? A gente tem a opção de editar essa postagem. A gente pode também apagar a postagem, ou a gente pode configurar. Então, ali na parte superior da postagem, do post que vocês criaram, vocês têm ali 3 botõezinhos, né? Um botãozinho de um lápis, o íconezinho de um lápis, uma lixeirinha e 3 pontinhos. Então, o lápis é para a gente editar. Então, agora a gente vai parar, né, de escrever o texto. Um outro momento, quando vocês voltarem, vocês vão clicar ali no lápis para editar esse texto, terminar de organizar esse post de vocês. A lixeirinha, se eu quiser apagar, então não gostei, né? Vou apagar. Só cuidado para não apagar o que vocês já fizeram, né? Então, muito cuidado ali com a lixeirinha. E os 3 pontinhos têm algumas opções de formatação. Então, dá para a gente trocar o fundo do post, né? Dá para escolher uma outra cor. Tem alguns recursos ali para vocês configurarem esse post que vocês fizeram. Tá? Então, depois vocês podem trabalhar nisso com mais tempo, né? Com mais calma. Para nossa primeira entrega do TCC, né? Que é aquela entrega que vocês vão fazer, a entrega parcial, até o dia 2 de setembro. O que a gente precisa fazer até lá? Então, a primeira coisa é criar o Padlet, que é isso que a gente está fazendo aqui na aula de hoje. O segundo passo é fazer essa primeira postagem no Padlet, que é uma postagem de apresentação, né, sobre vocês, que é isso que a gente também acabou de fazer, começamos a fazer agora. Juliana, talvez esteja aparecendo só a lixeira, tem alguns modelos ali de layout, né? Daqueles 8 modelos de layout lá que vocês escolheram, tem alguns que não permitem fazer muita mudança. Então, pode ser que você tenha escolhido um layout que não permite a mudança, tá? Mas os demais, eles permitem editar o post, tá? Então, era para ter essa opção. Depois a gente teria que ver qual foi o modelinho ali que você escolheu. Depois, então, que a gente tiver feito essa postagem, né, da apresentação, as demais postagens, então, são as postagens das atividades de portfólio que vocês já fizeram, que é aquela atividade, a primeira atividade de portfólio, que foi o roteiro de vídeo mais o vídeo, e a segunda atividade de portfólio, que foi o recurso educacional digital. Então, agora, né, a partir de agora que vocês construíram o portfólio de vocês podem ir organizando, então, essas atividades no portfólio. Depois que a gente tiver feito isso, então, a gente vai postar o link do nosso Padlet, né, desse portfólio que vocês criaram, lá na entrega, no Moodle, na sala de TCC. Então, a primeira entrega de TCC, que é a entrega parcial, que vocês podem fazer até o dia 2 de setembro. Vocês vão colocar essas postagens no portfólio de vocês, vão copiar o link e vão colar o link lá na entrega da primeira entrega, né? Da primeira atividade. Bom?
Agora a gente vai ver um pouquinho as configurações, né? Para voltar nas configurações. Então, quem se perdeu lá no começo, como é que configurava, a gente consegue agora, né, voltar nas configurações e alterar. Lá na parte superior direita, vocês têm, então, alguns recursos, né? A gente tem aquele botãozinho que é uma ferramenta, parece uma caixinha, uma ferramentazinha, uma polquinha, né? Que é a opção, então, de configuração do Padlet. E do lado tem 3 pontinhos que também tem recursos de configuração, tá? Então, vou mostrar aqui cada um deles. Quando a gente clica no desenhozinho da ferramenta, vai abrir de novo, então, aquelas configurações iniciais que eu mostrei para vocês. O título, a descrição, o endereço do Padlet de vocês, né, do portfólio, ou a configuração do papel de parede, da cor, então, todas aquelas configurações que a gente já viu. Quando vocês clicam ali nesse ícone da ferramenta, aparece, abre de novo para vocês configurarem o que vocês precisam configurar. Fez alguma alteração, clica no botão de salvar. Se não quiser fazer nenhuma alteração, clica no botão de fechar, que daí ele fecha essas opções que vocês abriram. E clicando lá nos 3 pontinhos, a gente tem também as opções, né, de ajuda, a gente consegue também duplicar esse Padlet, então eu posso fazer uma cópia dele, né? Tem uma opção ali de cópia. Eu posso entrar no modo de tela cheia. Tem a opção de convidar pessoas para o meu portfólio, né? Então, se a gente for for trabalhar de forma colaborativa, poderia convidar pessoas para fazerem parte desse portfólio e trabalharem junto comigo. No nosso caso aqui, a gente vai fazer o portfólio individual, mas tem essa opção de trabalhar com mais pessoas. E aí, a gente tem também ali a opção de compartilhar, né, o nosso Padlet. Então, nessa opção de compartilhar, é onde a gente consegue pegar o link para copiar, né, o link e compartilhar. A gente consegue também exportar esse Padlet em PDF, em EPUB também, então tem alguns formatos que dá para exportar. A gente consegue imprimir, e também ali tem a opção de alterar o formato, né? Então, quem escolheu lá no início um dos formatos, um dos layouts, e não gostou desse layout, ali nessas configurações, nas 3 bolinhas, né? Quando entra nessas configurações, tem a opção ali de alterar o formato. Vocês podem fazer essa alteração. Agora, então, como é que a gente compartilha o link, né? Então, vou mostrar aqui como é que vocês copiam o link, como é que faz o compartilhamento desse link para vocês poderem depois nos entregar nas entregas do TCC. A Paulinha já está querendo criar um blog. O Padlet é bem bacana, gente, né? Para quem é professor, trabalhar com os alunos, ele é uma ferramenta muito legal. Assim, eu gosto muito de trabalhar com ele. Então, vocês podem depois se divertir aí. Dá para fazer 3, né? Gratuitos. Então, um é o portfólio de vocês, vocês podem brincar com os outros 2, fazer outras coisas que vocês quiserem, tá? Mas vamos lá ver o link, então. Para compartilhar o link, né? Então, a gente pode ir direto ali na parte superior da janela de vocês, na lateral direita, tem uma opção que é compartilhar, né? Então, do lado daquela ferramentazinha tem a palavra compartilhar. Clicando ali, a gente vai entrar, né, nas opções de compartilhamento. Então, o Padlet, ele tem 4 opções de compartilhamento. Ele tem 2 opções que são opções de a gente manter o nosso Padlet só para a gente, né? Então, eu consigo escolher ali o tipo de privacidade, né? Então, quando eu clico ali em compartilhar,
vocês têm uma opção de adicionar membros, então, se eu quiser adicionar pessoas para trabalhar junto comigo no Padlet, e um pouquinho mais para baixo tem ali privacidade, né? Então, geralmente, por padrão, ele vem configurado com a opção secreto ou segredo, né? Depende da versão que vocês estão usando, ele vai usar ou secreto ou segredo, é a mesma coisa. E tem ali, então, uma caixinha para alterar a privacidade. Então, tem 4 tipos de privacidade. Tem a opção privado, que é para eu manter o meu Padlet oculto do público. Né? Então, só eu que sei, né, que tenho acesso à minha conta, vou conseguir acessar se ele estiver no modo privado. Eu tenho também uma opção de senha, que eu posso ocultar o meu Padlet do público, e se eu quiser compartilhar com alguém, a pessoa vai ter que digitar a senha para conseguir acessar o meu Padlet. A opção secreto é uma opção que mantém o meu Padlet oculto do público, mas que se eu compartilhar o link, as pessoas que tiverem o link vão conseguir acessar. Então, essa opção é a opção recomendável, né, para que vocês consigam compartilhar conosco o link do Padlet de vocês, do portfólio, e a gente consiga acessar. E nesse formato, então, o portfólio de vocês não fica visível para o público, somente para quem vocês compartilharem o link. Mas, se vocês quiserem tornar o portfólio de vocês público, que não tem problema algum, porque é o nosso trabalho acadêmico, vocês podem publicizá-lo se vocês quiserem, vocês podem escolher também a opção público, que, nesse caso, então, o link do Padlet, desse portfólio que vocês criaram, ele vai cair, né, ali na busca do Google. Então, quando as ferramentas de busca fazem, né, a captura dos links dos sites, esses que estão no modo público, eles capturam, e então o link pode aparecer tanto para os usuários do Padlet, quanto para usuários da rede, né, que forem buscar por Padlet, por temáticas relacionadas ao tema que vocês escolheram, ali ao título que vocês escolheram para o portfólio de vocês. Tá? Então, quem quiser usar a opção público, ok, mas quem não quiser tornar, né, ele 100% público, usa, então, a opção secreto, segredo, para poder deixar disponível, mas para quem tiver o link, tá? Então, uma dessas 2 opções para que a gente possa acessar. Rosemar, na opção público, se as pessoas conseguem... Não, as pessoas conseguem visualizar, tá? Para as pessoas poderem editar, aí você tem que dar permissão de edição. Ali, mas essa tua pergunta é importante, porque ali, junto, né, com essa configuração de privacidade, é que tem essa configuração também de permissão, tá? Então, tem ali as permissões que a gente vai dar para os visitantes. Então, o meu visitante, ele pode ler, ele pode escrever ou ele pode editar. Então, ali vocês podem também, né, selecionar que poderes vocês querem dar aos visitantes do portfólio de vocês. Recomendável que vocês coloquem a opção de poder ler, né, para que a gente deixe ele nessa opção de público ou de acesso com o link, mas para quem acessar não poder mexer, né, no trabalho de vocês. Então, deixem com a permissão de visitantes para poder ler. Ok? Então, feito isso, né? Feito essa configuração, aqui ainda, né? Nessa opção de compartilhamento que vocês estão, a gente tem, então, ali uma opção que é copiar link para a área de transferência. Então, quando a gente clica ali, ele vai copiar o link do Padlet, né, desse portfólio, para a área de transferência, que seria a mesma coisa que a gente usar o Ctrl+C, né, e aí eu posso Ctrl+V, colar aonde eu quiser, né, então,
posso compartilhar, colar esse link com quem eu vou compartilhar. E ali a gente tem também, né, a opção de obter o QR Code, tem a opção de incorporar esse portfólio num blog, num site, tem a opção de mandar por e-mail, tem a opção de compartilhar no Facebook, no Twitter, então tem ali todas as opções de compartilhamento. E mais embaixo também, né, depois das opções de compartilhamento, a gente tem, então, as opções para exportar o nosso portfólio. E aí a gente tem a opção de salvar como imagem, como PDF, e com alguns outros formatos. Então, para a versão final do TCC, né, que é a segunda entrega, além do link, vocês vão precisar nos entregar o portfólio de vocês também em PDF. Então, para a segunda entrega, que é a nossa entrega final, a gente vai precisar usar essa opção salvar em PDF, tá? Então, depois que tiver com tudo pronto, vocês vão criar, né, o arquivo em PDF também. Estamos chegando no final, gente, né? Espero que vocês tenham conseguido aí construir pelo menos esse início, né, do portfólio de vocês. Quem quiser saber mais, né, quem quiser ver mais dicas, saber mais sobre como mexer no Padlet, vou deixar aqui nos slides, né, depois eu vou colocar os slides lá na sala do TCC. Então, tem 3 manuais aqui de Padlet, tutoriais de Padlet, que vocês podem consultar, que tem também ali um passo a passo de como criar, de como configurar. E agora a gente vai, então, falar sobre a defesa, né, do TCC. Mas antes da gente ir para essa parte, tem alguma dúvida, gente, com relação ao Padlet, ali a criação do portfólio, que a gente não tenha falado? Hoje, Clarice, vocês não vão precisar compartilhar, tá? O compartilhamento vocês vão fazer nas entregas do TCC, conforme aquele cronograma que a gente viu ali no início da aula, tá? Então, lá na sala de TCC, vocês têm um link das tarefas para entrega do link do portfólio, tá? Então, é nesse momento que vocês vão compartilhar o link. A gente só mostrei aqui hoje para vocês saberem onde que vocês vão para compartilhar, tá? Na aula de hoje não precisa entregar ainda o link, vocês podem ainda ir trabalhando no portfólio e depois fazer a entrega. Daniela, não precisa salvar, ele faz o salvamento automático, tá? Então, à medida que a gente vai colocando as postagens ali, ele vai salvando automático. E Statiele também perguntou, né, se fica salvo automático, sim. Pelo que eu estou vendo aqui, acho que não pulei nenhuma dúvida, né, professor Carlos, professora Nath, que estão acompanhando, professor Bruno, acho que também estava acompanhando o chat. Eu acho que não, acho que está tudo em dia, mas se alguém ficou com alguma sem resposta em algum ponto, é um momento agora de a professora entrar numa nova etapa, que é falar sobre a defesa. Pode se manifestar agora para já ter essa posição. Mas eu acho que foi tudo na sequência, professora. Carol, só de repente dar uma dica ali, que a Johnny falou de fechar. De repente o pessoal, se tiver no seu computador, já deixar esse endereço salvo como seu favorito, né? Quem está com o seu computador, clica na estrelinha ali que vai ficar como favorito. E nunca mais vai perder. Isso, obrigada, Nath. Né? Então, esse endereço para entrar no Padlet, né? Hoje, ali no início da aula, a gente passou para vocês um endereço que era um pouco mais extenso, porque é o endereço para entrar no Padlet já em português. Mas depois, se alguém se perder, né, esquecer, é padlet.com, é bem fácil. Né? Então, é só digitar padlet.com, mas quem conseguir agora, né, segue a dica da Prof. Nath, ali já salva, já coloca ali nos favoritos para não perder o link. O professor Carlos colocou aqui de novo no chat o link. Aí a Dione perguntou, né, se fechar depois vai voltar normal? Vai, tá? Então, se a gente fechar agora a janela
do Padlet. Depois, se vocês quiserem voltar, então vocês daí abrem a janela do navegador, digita de novo esse endereço do Padlet, ou só padlet.com. Se vocês estiverem logados, ele já vai entrar direto na conta de vocês. Quem quiser deslogar, né? Às vezes a gente está usando um computador compartilhado, não quer deixar logado, então fecha, né? Desloga ali da conta de vocês. Lá na parte superior direita do Padlet, do lado dos 3 pontinhos, vai estar aparecendo ali uma bolinha, né? Que é para quem entrou com a conta do Google, que tem foto, vai estar aparecendo a foto de vocês. Ali tem a opção, né, de sair, tá? Quando a gente está trabalhando no nosso Padlet, que é nosso portfólio, a gente está dentro, né, da janela do portfólio. Se eu quiser voltar para a janela inicial, né, lá na parte superior esquerda da janela, bem na parte de cima, ali um pouquinho acima do título do portfólio de vocês, tem escrito Padlet. Quando a gente clica em cima, né, do Padlet, ele volta lá para aquela tela inicial do Padlet, ele vai mostrar lá esse Padlet que a gente criou, e além desse, né, na conta gratuita, vocês podem criar mais 2. Tá? Então, ali vocês conseguem localizar os Padlets. Professora Carol, o Eduardo perguntou, ele tem um aplicativo que criou para o RA, como ele traria o aplicativo para dentro do Padlet? Aí eu já não sei dizer. Eduardo, a gente tem que ver ali as opções que o Padlet tem de incorporar documentos, né? Então, ele tem ali a opção de link, tem a opção de imagem, de foto. Aí, não sei como que tá o teu app, né? Qual que é o formato dele. A gente teria que ver, né? Ver se aceita esse formato para você poder inserir ali. E aí, se não tiver como inserir, daí talvez, né, fazer um link, ver o link, ver se tem como colocar o app em outro local e aí disponibilizar o link, né? Aí a gente teria que ver ali como que faz para inserir. O Bruno está sugerindo aí fazer um vídeo, então, né, experimenta ver, não sei como é que está, né, o teu formato ali do aplicativo, como é que ele está organizado. Se não aceitar, né, que inserir ele dentro do Padlet, aí teria que, de repente, colocar ele num site, né, poderia, de repente, até usar o Google Sites, ver alguma outra opção, ou, né, fazer um vídeo, como o Bruno sugeriu, encontrar outras possibilidades para você compartilhar o que você produziu, né? Então, daí a gente pode ir conversando sobre isso e vendo, né? Pode ir lá pela sala do TCC, pelo fórum, pode ir vendo. Isso, no e-transfer, ou um vídeo. Aí a gente vai vendo quais são as formas possíveis, né, de fazer isso. Que acho que o aplicativo a gente não vai conseguir trazer todo ele para dentro, né, do Padlet, mas daí dá para pensar essas outras alternativas. Mara já conseguiu criar 5 no gratuito? Conseguisse fazer um milagre, Mara. O que pode... assim, eu não sei, né? Pode ser... porque até hoje eu nunca consegui fazer mais do que 3. Mas pode ser que, como a gente está... Para quem entrou com a conta de aluno IFSC, né? Agora, nesse período de pandemia, vários sites, né? Várias ferramentas ampliaram a capacidade de uso gratuito, né? Então, pode ser que, como a gente está usando conta de aluno, quando é conta assim, a nossa conta é .edu.br, né? Conta institucional, algumas ferramentas estão com essa gratuidade ampliada, né? Então, pode ser que seja esse caso. Mas, assim, mesmo com a minha conta do IFSC, que até hoje eu não consegui. Mas, se vocês conseguirem, melhor, né? Mas provavelmente vai ser nesse período agora. Depois eles vão bloquear de novo, né? A princípio são 3, tá? 3 Padlets gratuitos. Tudo bem, gente? Então, podemos finalizar aqui, falar da defesa? A gente está quase acabando, vamos acabar antes do que tínhamos até previsto. Sim, Maiandre, se você quiser ir apagando, né,
criou 3, né? Mas eu queria criar outro, então pode, né? Pode apagar um dos 3 que você tem, ele apaga e já vai te liberar para fazer mais um. Tá? A defesa vai acontecer esse ano ainda, gente, lá em dezembro, conforme o cronograma do TCC. A gente falou no começo da aula sobre o cronograma. Tá? Vou falar da defesa agora, daí eu vou falar das datas. Vou seguir aqui, tá, gente? Então, a nossa defesa, né, ela vai acontecer lá em dezembro, de 1º a 16 de dezembro. Tá? É nosso período de defesas. Então, as defesas vão acontecer por webconferência, e vocês vão fazer, então, o agendamento da data de defesa pela sala de TCC. A gente vai ter uma agenda de defesas, onde vocês vão escolher o melhor dia para a defesa. Né? A princípio, os nossos horários de defesa vão ser à noite, das 19 às 22, mas a gente pode ver também possibilidade de abrir alguns horários durante o dia, né? De manhã ou à tarde. Depois eu posso ver com os professores a disponibilidade dos profs, porque talvez tenha alunos que tenham, né, tempo durante o dia, queiram fazer durante o dia, a gente pode também abrir alguns horários durante o dia. Mas daí, os horários que vão estar disponíveis para a defesa, vocês vão ter nessa agenda de defesas. Então, o período de agendamento começa no dia 11 de novembro e vai até o dia 25 de novembro. Então, nesse período, é o período que vocês vão conseguir agendar a defesa de TCC conforme as datas disponíveis ali nessa agenda. Tá? Então, a princípio, das 19 às 22, mas como eu falei, a gente pode até ver a possibilidade de abrir alguns horários durante o dia. Cada aluno vai ter 10 minutos para apresentar o seu trabalho. E a gente vai trabalhar com a apresentação no modelo pitch. Tá? Então, vou explicar agora um pouquinho sobre esse modelo. Então, o modelo pitch, ele é um modelo de apresentação, que é uma apresentação bem direta e curta, né, com duração entre 3 e 10 minutos. Então, o pitch é um modelo de apresentação muito usado por empreendedores, né, para as startups, para vender a ideia, né, para divulgar a ideia do seu projeto para possíveis investidores. Então, a pessoa organiza as ideias principais do seu negócio e ela vai apresentar isso entre 3 e 10 minutos. Alguns modelos de pitch são até mais rápidos, né? A gente tem vários modelos de pitch. Tem pitch de 1 minuto, tem pitch de 1 a 3 minutos. A gente vai trabalhar com um modelo de pitch que é organizado entre 3 e 10 minutos. O pitch elevator, né, Edmar, é de 1 minuto, né, que é para eu vender a minha ideia em 1 minuto, é rapidinho. E a nossa proposta aqui, então, é que a gente faça, né, as apresentações nesse modelo em, no máximo, 10 minutos. Então, o objetivo, né, da apresentação do portfólio de vocês é vocês venderem a ideia do que vocês construíram. Vocês apresentarem qual era o desafio e quais foram as soluções que vocês encontraram para esse desafio. E tentar, então, despertar o interesse, a motivação da plateia, de quem estiver assistindo, sobre o que vocês produziram, né? Sobre o desafio e as produções que vocês fizeram relacionadas a esse desafio, que são as nossas atividades de portfólio. Então, a gente vai organizar para essa apresentação 5 slides, não mais do que isso, tá? Então, vão ser exatos 5 slides. Lá na sala do TCC no Moodle, a gente tem um link que são as orientações para a apresentação do TCC. Então, nessas orientações, vocês têm o que é o conteúdo de cada um dos slides, né? O que eu tenho que focar em cada slide. E aí, depois vocês vão organizar cada slide conforme a produção de vocês, conforme a temática e o portfólio de vocês. Mas vocês já têm lá o que precisa constar em cada um dos slides. E a gente vai, então, se organizar para apresentar todas as nossas ideias desses 5 slides em 10 minutos.
tá? Então, são 2 minutos para cada slide, é rapidão. Para isso, então, eu preciso focar naquilo que é mais importante do meu trabalho, naquilo que eu preciso realmente chamar a atenção do meu público para aquilo que eu fiz, né? Então, quais são os destaques da minha produção? É isso que eu vou focar na minha apresentação. Ok? Então, essas orientações para apresentação, elas estão lá na nossa sala de TCC, de como é que vocês vão fazer. A gente não disponibilizou modelo de slides, tá? Então, até colocamos lá algumas opções de modelos de slides que vocês podem encontrar online, vocês podem usar layouts do próprio PowerPoint, né? Então, o modelo do layout do slide de vocês podem escolher a critério de vocês. O que vocês vão ter que seguir são o conteúdo, né, de cada um dos slides, e não pode passar de 5 slides. Ok? Então, essas são as orientações para apresentação. Depois, lá na disciplina de pesquisa, se vocês tiverem dúvidas, né? Quando a gente começar a disciplina de pesquisa, sou eu e o professor Carlos que vamos trabalhar com vocês nessa disciplina. Então, lá a gente vai voltar a falar um pouquinho do TCC, porque a disciplina de pesquisa ajuda, né, nessa construção do TCC. A gente vai trabalhar com vocês lá o relato da experiência, que é a nossa última atividade de portfólio. Então, quando a gente começar a unidade de pesquisa, a gente retoma, né, as dúvidas que vocês tiverem com relação à apresentação ou a alguma organização referente ao portfólio como um todo para a entrega final, tá? Mas é importante que vocês organizem agora, então, o portfólio de vocês, né, com base nisso que a gente viu na aula de hoje, cria ali o portfólio, coloca já as primeiras postagens. Então, a gente vai ter, nessa primeira entrega, que vai ser até o dia 2 de setembro, a gente vai ter 3 postagens, né? A primeira postagem, que é o sobre você, que é essa que eu mostrei hoje, que vocês vão falar um pouquinho da história de vocês, vão colocar uma foto de vocês, e as outras 2 postagens das atividades de portfólio que vocês já fizeram no primeiro semestre. E aí, então, essa é a primeira, é o que precisa constar no portfólio de vocês para a primeira entrega até o começo de setembro. E aí, as outras postagens a gente vai incluindo depois. Tá? Fernando, não vão ter referências nos slides, tá? Então, não precisa gastar slide com referência. O pitch é VaptVupt, assim, tá? O modelo pitch o meu desafio era esse, eu fiz isso, eu busquei resultados para isso, eu consegui aquilo, eu produzi tal coisa, fechou. É vender a ideia do que vocês fizeram, é vender a ideia do desafio de vocês, né? Da onde vocês partiram, da ideia do desafio, do que vocês desenvolveram para dar conta desse desafio e aonde a gente chegou no final do curso, tá? Essa é a ideia do portfólio e a ideia que vocês vão apresentar para a gente no final, de tudo que, na verdade, é uma síntese, né, da produção de vocês durante o curso. A proposta do TCC no formato portfólio é a gente fazer essa organização de tudo que vocês aprenderam e produziram durante esse curso de especialização num formato que vocês podem compartilhar com o mundo, né? Com quem vocês quiserem compartilhar depois. E até, inclusive, é uma possibilidade de se apresentar, né? Para possíveis empresas, para escolas, né? Para conseguir um trabalho, levar o portfólio de vocês. Olha, eu fiz um curso de especialização e eu produzi isso, né? Então, o portfólio é bacana para essa parte também. Gente, nós terminamos. Olha só que bacana. Demos conta de falar do TCC, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida agora, é o nosso time para isso. Fernando está perguntando sobre a capa, tá? Então, os slides, Fernando, são 5 slides. O primeiro slide vai ser a capa, que é onde você vai colocar o título do teu portfólio, teu nome, né? E aí, depois tem mais 4 de conteúdo, tá bom? Ele está dentro dos 5 já.
Mas as orientações do conteúdo estão lá daí nas orientações para a apresentação do TCC. Gente, mais alguma pergunta? Estou vendo aqui, não sei se tem mais. A Fabiane está perguntando para quantas pessoas. Fabiane, a banca de apresentação vão ter 2 professores e mais os colegas que vão fazer parte daquela banca naquela noite, né, naquele dia. Então, a gente vai ter mais ou menos 12 alunos por noite apresentando e mais 2 professores. Então, essa é a plateia. Mas, né, a defesa de TCC ela é pública. Então, a gente pode convidar pessoas para assistir, né? Se vocês quiserem convidar o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, o chefe, pode convidar. Michele está perguntando sobre o certificado. Gente, olha só, eu não vou conseguir, não vou poder prometer para vocês o certificado no final do ano, tá? Assim, a gente vai ter defesas até o dia 16 de dezembro. Se a gente conseguir cadastrar todos os TCCs de vocês no sistema acadêmico antes das férias, a gente vai entrar em férias dia 23 de dezembro, se não me engano. Então, se a gente conseguir cadastrar todos os TCCs ali, até essa data, a gente consegue já liberar para vocês solicitarem o certificado, tá? Se não for possível, aí essa liberação vai acontecer somente em fevereiro. Vamos tentar fazer o possível para em dezembro, né, poder liberar, mas não sei, não vou prometer para vocês agora essa liberação, tá? A apresentação será ao vivo, Josiane, né? Será por uma webconferência, como essa que a gente está fazendo aqui. Ao invés de eu estar apresentando, são vocês que vão apresentar. Então, Eduardo, o professor adora falar, né? E o modelo pitch é bem para a gente aprender a se controlar no tempo. E aí é bom a gente treinar no espelho antes, né? Faz a sequência da apresentação, treina, controla o tempo. O modelo pitch tem essa ideia, da gente aprender a fazer uma apresentação rápida. Ele tem razão, Carol, o professor fala muito. Diz que a Carol nem me deixa falar hoje, gente. A Carol, eu não vou te dar vez, Carol, você fala demais. Sou que nem tu, então, Eduardo, sou que nem tu. A Lígia está perguntando o que precisa fazer mais, além de publicar o roteiro, o vídeo e o recurso. Para agora, Lígia, a primeira entrega, né, do TCC precisa ter 3 postagens no teu portfólio. A primeira postagem que é sobre você, que você vai contar um pouquinho da tua história, quem você é, por que você veio para esse curso, pode contar nessa história, né, o que a tua história tem relação também com o teu desafio, com a escolha do desafio, tá? E aí, a postagem do roteiro e do vídeo e do recurso educacional, que são as atividades de portfólio que vocês já fizeram. Então, para essa primeira entrega, até o dia 2 de setembro, é isso que precisa ter no portfólio de vocês. E aí, depois, à medida que vocês forem terminando, né, as atividades de portfólio desse semestre, vocês já têm agora uma atividade de portfólio das unidades que começaram, né, de ensino híbrido e de comunicação e acompanhamento. Então, a hora que vocês terminarem, que os professores tiverem corrigido, aí vocês já vão acrescentando também no portfólio de vocês. Lene, sobre a apresentação, tem o roteiro lá de tudo que tem que colocar, tá? Então, vocês podem olhar o roteiro, já tem todo o que precisa colocar na apresentação. Caroline, o aluno vai escolher o dia de defesa, né? Aí a gente vai se organizar aqui, os professores, para ver quem é que vai poder em cada dia. Aí então está perguntando se vai precisar ir ao polo. Essa é uma boa pergunta, gente, até, né? Porque esse semestre, então, assim, a gente tem uma resolução do Consulp, né? Agora não lembro agora de cabeça a data, mas que definiu, né, que as atividades do IFSC vão permanecer de forma não presencial até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, essa turma, né, esse ano, nós não vamos ter atividades nos polos. Todas as nossas atividades previstas para os polos, elas vão acontecer de forma online. Então, a gente vai fazer a avaliação, que seria presencial, a gente vai fazer online, como a gente fez no primeiro semestre. As defesas de TCC são por webconferência, então a gente não vai ter nenhuma ida aos polos, né? Então, para quem é de outra cidade também, né, se organizar, não vai ter ida aos polos esse ano mais.
A Milene está perguntando se a apresentação final é para apresentar o que vocês produziram no Padlet em formato de slide. Isso mesmo, Milene, é uma apresentação na verdade, não é do que vocês colocaram no Padlet, é do portfólio de vocês, é desse trabalho como um todo, né? É do Padlet como um todo, através de slides, que vocês vão falar o que vocês fizeram. As atividades que vocês construíram para o portfólio. Gente, semana que vem, né? A professora Sabrina está colocando ali que eu tinha esquecido de falar, desculpa, gente. Semana que vem a gente tem a web, né? De web prática de ensino híbrido. Então, não percam. Temos mais uma web semana que vem. Carol, vai encerrar a gravação, tudo bem? Tudo bem, Nath. Acho que a gente já respondeu, né? Aqui as principais dúvidas, já vamos encerrar.